Infelizmente, não tem como. Esse episódio teve a primeira incoerência monstruosa desse anime que até me fez voltar nos capítulos passados, ver se eu tinha interpretado alguma coisa errada, se eu tinha deixado alguma coisa passar, mas não tem jeito. Mas pelo menos vamos chegar aos poucos, né? Que pelo menos o episódio não teve só pontos negativos, né? Eu achei maneiro aquele começo, brutalidade no máximo, sangue voando, aquele ele finalizando finalmente o herói que deu tanto trabalho no capítulo anterior, seja com seus experimentos, que seja lá atrás por ele ter cortado o olho do Coinzel e tudo. Então, no fim das contas, era o que a gente queria. Inclusive, uma impressão que era por esse pedaço ter feito parte do episódio anterior, mas que provavelmente foi cortado por limite de tempo, mas que pelo menos serviu para dar um pouco de ação para esse episódio que teve um teor lá mais psicológico, mostrando o impacto da morte de herói nas pessoas que estavam ali em volta, como a própria reação do careca lá, até que ele estava segurando o irmão dele, necromante, no colo, inclusive junto da revelação de que de fato eles não eram irmãos, né? A diferença física já dava uma pista sobre isso, mas parece que tem até inclusive uma diferença de idade bem grande, já que nesse flashback mostrou o necromante sendo bem criança ainda, de um período que inclusive já existiam os heróis, então é nesse intervalo de 20 anos, desde a morte, entre aspas, do Coinzel até a volta dele, né? Que foi esse ato dele conseguir esse corpo de fada e voltar ativa. Então, nesse tempo, o careca já era um adulto, enquanto o necromante ainda era uma criança, e meio que a relação deles era meio de irmandade, de parceria, um senso meio de gratidão medieval. E eu acredito, por mais que tenha aquela lei na ficção de que quem não mostra corpo não tá morto, né? Basicamente, considerando que sempre quando cai escombros em cima de alguém ou cai água nesse sentido de alagamento, sempre dá uma pista, uma brecha muito grande para a pessoa voltar. Mas eu acredito que o arco do Careca tá pronto, já que em tese ele fechou esse ciclo dos Asa Branca com a morte do próprio Necromante. E eu não vejo muito motivo dele voltar, por mais que eu acredito sim que ele tem capacidade de sobreviver àquele alagamento, né, já considerando que aquela instalação subterrânea possuía um mar em cima que desabou, infiltrou toda a água dentro. Eu não vejo lá muito motivo deles se encontrarem. Então, por mim, os dois foram pro ralo. E não só a repercussão desses dois que teve, mas principalmente em relação a toda a sociedade, né? Eu fiquei muito refletindo sobre a comparação da morte desse herói, a relação deles terem organizado um velório, a cidade inteira em luto, chorando, me remeteu muito às cenas que tinha na época que o Ayrton Senna morreu aqui no Brasil, aquela comoção nacional. Só que eu acredito que pro caso dele seja ainda mais pesado, porque considerando que eles estavam há muitos anos em guerra, e justamente do ponto de vista dele foram esses heróis que cessaram uma guerra muito longa, então é um nível muito mais pesado de heroísmo, já que em tese foi o que livrou a rotina deles de um fardo pesado que era a rotina de guerra, de insegurança, né? Meio que os heróis se tornaram esse símbolo da paz por justamente tirar essa insegurança dos ombros dos camponeses, e por isso que teve toda aquela comoção social, já que eles ainda acreditam que os heróis de fato foram os bons moços, né? Sendo que do ponto de vista real, que é o do Coinzel, a gente sabe que eles só subtraíram, né? Eles só roubaram os créditos dos verdadeiros 4 heróis, né? O que é muito louco, que dá muito esse senso de batalha perdida. Já que em tese o Coinzel ele pode até terminar de matar os 7 heróis, mas vai ser muito difícil convencer toda aquela nação de que as histórias que eles ouviram por 20 anos estavam erradas, porque é muito difícil ter prova, é uma questão de exposed, sim, é uma palavra dele contra a palavra dos outros, e é muito difícil, inclusive considerando que ninguém mais viu, no caso, né, basicamente era só os heróis, o Coinzel e aqueles, entre aspas, 3 traidores, né, que foi tudo assassinado, sendo a última testemunha viva os próprios heróis e o próprio Coinzel, então no fim das contas dá esse senso de batalha perdida, mas é um seinen, né, a gente já tá acostumado com esse senso de tragédia. Provavelmente eles vão discutir essa questão de se vingança realmente vale a pena e questões psicológicas dos personagens, mas que de fato, inclusive, as guerras podem inclusive voltar agora com a morte do herói, porque nem uma cena bem rápida mostrou alguns líderes religiosos comentando que basicamente quando você remove um líder, automaticamente todo mundo que tinha interesse naquela posição vai se degladiar, vai entrar em conflito, em rota de colisão, para justamente ocupar aquela vaga, seja de um administrador, né, no caso que era o herói, eles eram donos meio feudais de terras, então
Isso vai basicamente retornar todo aquele período caótico, né, antes da paz dos heróis. Então, no fim das contas, o Quenzel tá causando a desgraça naquele mundo, né? O que eu acho uma discussão interessante. Mas, depois dessas cenas, né, mostrando os camponeses, mostrando a repercussão do ponto de vista da contrabandista lá que estava infiltrada no meio do pessoal, entra uma cena, na minha opinião, bizarríssima, que lembra aquele menino que no episódio 3 ou 4, que foi inclusive a segunda aparição do Necromante, que basicamente ele assassina os pais do menino entrando na barraca dele por conta dele ter se sentido desrespeitado, já que o plano dele era continuar sequestrando aquelas mulheres para os experimentos zumbis deles, os experimentos do Necromante, e pelo próprio menino elfo lá ter encontrado os bandidos do Asa Branca responsáveis pelo sequestro e denunciado pro pessoal do acampamento, que basicamente frustrou os planos do Necromante. Para se vingar do menino, ele foi lá e matou os pais dele, que estavam na barraca, para em seguida matar ele, o que foi interrompido com a própria chegada do Quenzel. E tipo assim, pra mim tava nítido que, por mais que ele não tenha acordado a ponto de defender os próprios pais, né, já que ele tem lá um certo senso de luta, de combate, mas eu achava que toda aquela forçação dele não acordar era simplesmente para ele não interferir na luta, mas eles meteram um louco muito hard de que ele sequer sabe que o próprio Necromante que matou os pais dele, tipo assim, tinha muita gente que gostava dele, como a própria Pippi, a contrabandista, tipo, o Careca que inclusive tinha presenciado, ele foi revelado mais pra frente, né, que ele presenciou o assassinato dos pais do menino, que até foram condenados em zumbi. E então, tipo, ninguém contou pra ele que foi, no caso, o Necromante que matou os pais dele. Ele de fato acha que é o Quenzel, ao ponto de ele continuar idolatrando, chorando por conta mais da morte do Necromante do que do próprio herói. Tipo assim, eu achei de uma forçação ferrada, porque é basicamente fixo na cultura pop, especialmente em fantasia, de que praticamente todo mundo que tem orelha pontuda, seja as fadas, no caso do Quenzel, seja os elfos, no caso da Pippi e do próprio menino, e eles têm uma audição muito boa. E a questão é que nem precisava de uma audição tão boa pra ele conseguir ouvir o que estava acontecendo. Porque eu peguei pra assistir de novo o episódio 4 e, cara, ele não é simplesmente, beleza, ele tampou a boca da mãe e do pai dele antes de dar a facada pra eles não gritarem. Mas, tipo assim, eles rasgam a tenda, entra a luz da lua, derrubam uma tábua, assim, que era o pilar que sustentava aquela barraca. Do lado dele, uma tabona de madeira pesada. A questão dos golpes de espada do próprio Quenzel matando aqueles zumbis. O próprio Necromante, ele chega a falar, tipo, ele fala bastante até, seja, ele meio que dá um discursinho sobre esse ódio que ele teve e por que ele tá fazendo aquela vingança. Então, tipo assim, até uma audição de uma pessoa comum, independente de um sono pesado ou não, teria acordado aquele cara e aquele menino. E especialmente ele sendo um elfo, era pra ele ter ainda melhor audição. E no caso, saber, no caso ter acordado, né? E beleza, a gente até passaria um pano, mas o problema é que eles reiteram essa informação, que já era esquisita, para provavelmente ser o motor do futuro, o motor dos próximos acontecimentos, porque já dá pra praticamente prever o que tá escrito. Eu não cheguei a ler o mangá do que acontece daqui pra frente, já que eu tô acompanhando esse mistério junto com vocês, justamente pra ir fazendo essas teorias e comentando, né, da minha opinião. Mas tá nítido que, basicamente, ele vai ficar puto com quem matou, vai descobrir que foi o Quenzel, vai querer matar o Quenzel por vingança de matar o cara que ele admira, né? E, na verdade, mesmo que esse cara que ele admira, que é o Necromante, tenha matado os pais dele. Ao ponto de que, já que aquele acampamento todo acha que foi o Quenzel que matou os pais dele, é muito provável que, considerando essa forçada que eles deram, ele provavelmente tá achando que foi o próprio Quenzel que também matou os pais dele e fez aquela versão zumbificada. Então, olha, sinceramente, não tem como falar que isso não é uma incoerência, foi uma forçação ferrada, assim, esquisitíssimo. Eles trazerem de volta esse personagem, que era bem whatever, era bem qualquer coisa, para justamente no futuro alimentar esse confronto dele com o Quenzel, sendo que, putz, ele nem é forte, tá ligado? Eu não vejo por que eles fazem esse desafio, já que não é uma coisa que a gente cria expectativa, nossa, esses dois berés aqui, quando eles se enfrentarem ali na frente, vai ser bom, tipo, a gente não tem essa expectativa, porque é só um menino qualquer contra o poderoso Quenzel, que tem força suficiente pra matar um dos 7 heróis, né? Mas vamos ver o que eles vão fazer com isso, se esse menino vai ter algum tipo de upgrade, ou se eles vão só reciclar o plot que a princesa teve.
já que basicamente ela teve uma jornada parecida, né, na questão dela pegar ódio do Quenzel por ter matado o irmão dela, e depois ela querendo matar ele, ela desiste por perceber que o Quenzel era o lado certo, né. No fim das contas, é uma possibilidade que eu vejo eles repetindo, né, essa mesma estrutura com o menino elfo, mas que pelo menos consigam trazer alguma novidade diferente dessa vez. E finalizando o episódio, eles tiveram aquela cena, justamente o Widow e com a Sharen se despedindo do Quenzel, agora que basicamente o objetivo dele, que era de só resgatar a princesa, já foi concluído. Eu acho até justo essa questão deles separarem, né? É realista que pessoas têm interesses diferentes, que pode até entrar em interesse contínuo, né? Os dois terem indo para o mesmo lugar fazer alguma coisa em comum, mas é até realista, eu acho. Achei maduro do roteiro separar esses personagens, já que agora eles não têm mais uma coisa em comum. E lembrou até um pouco Hunter x Hunter, né? Que não fazia questão de deixar sempre o Killua e o Gon junto com o Leório e o Kurapika, né? Porque eles inicialmente estavam juntos lá no primeiro arco do Exame Hunter, porque eles de fato estavam lutando pela mesma coisa e eventualmente se separaram porque eles tinham objetivos de vida diferentes. Eu achei, mais ou menos, me remeteu a mesma questão, mas pelo menos a gente ainda mantém uma equipe com o Quenzel, basicamente, para dar esse suporte, seja psicológico, seja emocional, e agora mantendo as três meninas ao lado dele. Inclusive, achei interessante que o corpo dele sofreu tanto desgaste com essa transformação em modo fada 100%, e ele perdeu massa muscular num nível bizarro, ao nível que ele ficou mais baixo, ele ficou mais magro e parece que vai demorar um tempo para ele se recuperar. Então vamos ver se isso vai afetar na força dele também, né? Vai que os próximos inimigos nem sejam lá tão fortes, mas ainda assim ele tem dificuldade por não estar totalmente recuperado, né? Mas vamos ver, semana que vem eu trago aqui a continuação dessa história, vamos ver se no próximo capítulo ele já vai encontrar o próximo herói. Se curtiu, deixa o like, por enquanto, falou e foi.